Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Essa frase aí do Pedro Rocha homenageando o pai. Vocês vão lembrar quando o Pedro Rocha aparece no Grêmio, ele ficou muito marcado pelas comemorações. Lembra que ele fazia a anotação do bloquinho? É porque o pai dele registra todos os gols do Pedro Rocha. E aí, quando ele fazia gol, ele mandava o pai botar no bloquinho. E ele tem uma relação muito próxima, né? Isso ficou bem claro aí nessa entrevista de apresentação. Pedro Rocha, que não abriu mão da camisa 32 e foi concedida a ele aí a camisa 32 do Flamengo. Vai dar certo, é uma contratação que empolga, como eu disse aqui, né? Seria titular em grande parte dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. Sim, e vai ser um jogador importante para o Flamengo na temporada. Uma temporada difícil que o Flamengo terá pela frente, com muitos jogos em paralelo, jogos de seleção no meio disso, Libertadores, agora tem Campeonato Carioca já começando com o time sub-20, ou o time que não é o principal do Flamengo, mas é um jogador que, pela sua versatilidade, pode agregar muito, porque é exatamente o que pede o Jorge Jesus. Se a gente observar o Flamengo jogando hoje, o Gabigol não fica preso na área, o Bruno Henrique circula por todo o ataque, o Arrascaíta sai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, daqui a pouco está pelo centro do campo. Então, o Pedro Rocha tem essa mobilidade, tem essa versatilidade. Ele pode jogar aberto pela ponta esquerda, pode jogar de centroavante, pode jogar pela direita, com muita força física, com velocidade e qualidade técnica. Eu acho que ele chega não só para ser um reserva, para ser um jogador ativo ao longo da temporada, começando ou não os jogos. Vai começar muitos deles, tenho certeza. Mas mesmo saindo do banco, para ser alguém que pode entrar e de repente mudar a história de uma partida. Como vinha fazendo o Vitinho, né? Que era uma aposta. Com mais potencial para mim. É a aposta, né? Frequente do Jorge Jesus, né? No fim do ano passado, o Vitinho era praticamente 12º jogador do Flamengo e agora é o Pedro Rocha. Ô, mano, a gente tem números aqui do Pedro Rocha, né? Porque também fica essa questão, viu? Pedro Rocha, ele surge muito bem no Grêmio, é o cara na conquista daquela Copa do Brasil em 2016. Mas depois a passagem dele pelo Spartak Moscou foi até frustrante, né? Não completou nem 20 jogos, fez apenas um gol. Diferente do Grêmio. No Grêmio ele chega a 126 jogos, ainda muito jovem, jogador importantíssimo, né? Naquela campanha que tirou o Grêmio de uma fila de 15 anos de uma grande conquista, 32 gols. E no Cruzeiro, passagem discreta também, hein, mano? Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para fazer uma análise dos últimos 2 clubes do Pedro Rocha, porque no Cruzeiro tá na cara que ele não foi bem, assim como todo o time do Cruzeiro também não foi. O Cruzeiro começou o ano muito bem em 2019, líder do grupo na fase da Libertadores ali, na qual o Cruzeiro tinha a melhor campanha, perdeu aí o último jogo por Emelec no Mineirão e acabou depois perdendo esse rótulo de melhor campanha da fase de grupos aí pro Palmeiras. Mas aí depois, dali em diante, o Cruzeiro acabou definhando realmente o time do Cruzeiro aí, não jogou o que poderia ter jogado, foi um time que realmente caiu pelas tabelas, foi assim também dentro do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro sucumbiu e o Pedro Rocha estava dentro desse contexto e acabou indo junto. Jogar na Rússia é complicado, Calheiros. Muitas vezes ali, o atleta, quando ele sai do Brasil, ele não está pronto também. Às vezes o cara sai muito jovem, jogar num país diferente, com uma cultura totalmente diferente, o cara não domina o idioma, é um país aí que tem um inverno muito rigoroso também, o cara pode não dar certo. Vendo o Pedro Rocha hoje, ele chega agregando valor, muito valor. Aí eu concordo com o Eugênio, entre Vitinho e Pedro Rocha, o potencial maior está no Pedro Rocha. É um jogador que precisa resgatar o que ele sabe jogar, fato, mas sabe. É muito mais fácil você resgatar num jogador que sabe jogar bola do que tentar colocar um que não sabe fazer algo que ele não tem habilidade para tal. O Vitinho, ele teve a sua importância também, porque se a gente fizer um comparativo, inclusive torcedores do Flamengo me mandaram aí, é um dado interessante. O Vitinho, mesmo participando menos dos jogos, fazendo comparativo com o Michael, ele demorou menos tempo para participar de gols do que o próprio Michael, que era titular do Goiás. Só.
Então é uma situação aí curiosa, mas é bacana. O Vitinho, repetindo, né? Ele demorou menos tempo para participar de lances de gol, ou fazendo gols, ou dando assistências, do que o próprio Michael dentro do Campeonato Brasileiro, que foi a base medida ali pelo estudo. Então, cara, eu acho que você tem aí o Bruno Henrique e Everton Ribeiro, que são os dois caras que jogam abertos ali no Flamengo. São jogadores que não são imexíveis praticamente, não vão perder as posições. Muita Porém, qualidade, quando você tem ali Michael chegando, jogando o que jogou no Goiás no Campeonato Brasileiro, Pedro Rocha jogando o que jogou também aí já no Grêmio, tendo a expectativa dele resgatar aquele futebol que ele sabe jogar. E o Vitinho, que quando entrou, por mais que a torcida do Flamengo tenha ficado com raiva aí daquela partida que ele fez aí contra o Liverpool, ele entrou mal, o Lincoln entrou mal, mas o Vitinho foi um jogador importante dentro de um contexto ano passado também. Então você tem 3 jogadores aí brigando para ser o substituto imediato, talvez, do Bruno Henrique. Vamos colocar dessa forma. E acredito também, Calheiros, que o próprio Jorge Jesus ele não vai fazer o que ele fez no ano passado, de manter um time jogando durante tanto tempo consecutivo. Eu acho que ele vai fazer um rodízio maior. Porque o Jorge Jesus ele sabe que na final da Libertadores o Flamengo já não estava fisicamente 100%. Alguns jogadores do Flamengo já não estavam 100% no término da temporada também. O Gerson é um grande exemplo disso. E no Mundial de Clubes faltou perna para o time do Flamengo também. Então acredito eu que o Jorge Jesus ele vai saber moldar melhor essa situação. É claro, ele vai colocar o time titular a maior parte do tempo possível? Sim. Mas quando ele sentir um cansaço de determinado jogador, ele vai ter hoje uma peça de reposição que seja do mesmo nível. O Flamengo, hein? O Flamengo, sem sombra de dúvidas, o time mais agressivo nesse momento no mercado, né? Sim. Investindo, com poder de investimento e olha, vamos esperar, né? Esses caras jogarem, mas me parece que o Marcos Braz, mais uma vez, sendo muito preciso, hein? Nas contratações, enfim, reforçando demais, reforçando muito bem o elenco do Flamengo. Ontem, nessa apresentação do Pedro Rocha, o vice-presidente de futebol do Flamengo, o Marcos Braz, uma semana ainda distante do encerramento da janela, hein? 31 de janeiro. Mas o Marcos Braz e o Eugênio muito bem colocou aqui pra gente no início do Bom Dia Fox. Não é característica do Marcos Braz antecipar conversas, negociações, ele nunca dá temperatura. Se ele tá otimista com relação ao Gabriel, é que o negócio deve estar muito adiantado, hein, mano? Então, Calheiros, o que talvez tenha jogado um pouco de água no chope do Flamengo é esse interesse da Inter aí pelo Vidal, que está no banco lá do Barcelona, não está jogando, e poderia talvez aí o Gabigol ser uma moeda de troca, principalmente depois da contusão do Suárez, né? Isso daí acabou deixando aí. Mano, você vai apostar num jogador que está de férias? Quantos meses faltam para terminar a temporada na Europa? Vamos lá. Agora... Fevereiro, março, abril, maio. 4 meses. Junho termina, né? O Gabigol, para entrar em forma, para jogar nesse ritmo que o futebol europeu exige, principalmente num time como o Barcelona, gente, 1 mês no mínimo Então, para mas- trabalhar a parte física. Tem que chegar e jogar. Pra ontem. O Barcelona precisa de um substituto para jogar quarta-feira. Mas o Gabigol, Calheiros, por mais que ele esteja de férias aí, é um jogador que não estava machucado. Um jogador aí do nível dele, ele consegue talvez recuperar a forma física em 10 dias, no máximo 2 semanas. É possível. É uma situação aí que não teve uma lesão do Gabigol, ele não estourou o músculo e está voltando agora de contusão. Então, isso talvez aí tenha deixado a torcida do Flamengo com o sinal de alerta ligado. Porém, se o próprio Marcos Braz disse que as conversas aí evoluíram, se o Flamengo de fato ofereceu uma quantia que agradou a Inter, dizem aí em torno de 18 milhões de euros, essa quantia Isso, aí que o Flamengo teria oferecido à Inter. Lá na Itália dizem que a Inter não teria aceitado essa primeira proposta do Flamengo, que eles pediam um valor acho que em torno de 23 ou 24 milhões Na de verdade, euros. esse valor ele foi acordado em agosto. Então, E depois que esse valor foi acordado, eles não tinham voltado a conversar. e aí depois daquele episódio da final da Libertadores que o Gabigol aí foi um monstro, enfim, aí o pessoal falou, já não é mais aquele preço, mas a diretoria do Flamengo está otimista com relação a essa negociação. Eu acho que para o Flamengo seria interessantíssimo a permanência do Gabigol aqui, e se o próprio Gabigol otimismo, aceitar isso, ótimo. O otimismo do Marcos Braz passa muito pela reunião que o Marcos Braz teve com o staff do Gabigol no último domingo. Quando a diferença do que pedia o jogador e o que oferecia o Flamengo diminuiu, encurtou. Então esse otimismo parte muito por aí. Mas sabe que é o problema, Calheiros? É o fato de não ter uma documentação que comprove essa proposta aí ou esse valor aí estagnado com a Inter. Porque não adianta o Flamengo também acertar com o Gabigol, sendo que a Inter ela tem o direito de falar, não custa mais isso, agora custa isso. Entendeu? Não é uma multa no contrato que está ali estabelecido que o Flamengo fala, vou pagar a multa e vou executar
o meu direito de comprar o jogador. E o futebol italiano, assim como outros mercados também, a própria Inglaterra funciona assim, a França funciona assim, o jogador faz um contrato. Enquanto tiver o vínculo com o clube, não tem multa rescisória. Fala, custa isso para sair. Quer pagar, paga. Então, se o Flamengo tiver de fato um acordo alinhado com a Inter e esse acordo for mantido por parte dos italianos, excelente. O otimismo do Flamengo eu acho que é justificável, porque o Gabigol aí no ano passado, para mim não foi o melhor jogador do Flamengo. Eu votaria no Bruno Henrique. Sim. Mas o Gabigol foi um monstro. A informação é que a Inter, nesse momento, não tem nenhuma proposta pelo Gabriel. Nenhuma. A única coisa que surgiu, e a gente falou aqui em Chelsea, o Chelsea não se manifestou, inclusive nem fez sondagem ao staff do atleta. Quem fez uma consulta foi o West Ham, ao staff do Gabriel. Não chegou a abrir conversa com a Inter. Só que o Gabriel, a informação é que ele não se empolgou com a ideia de chegar num clube que precisa... O Gabriel quer um time mais competitivo. Sim. Para voltar a jogar na Europa, ele quer um time maior. Essa é a ideia dele, essa é a informação. E a Inter não tem proposta pelo jogador. O Flamengo vai chegar e vai formalizar essa nova proposta, vai ser a única na mesa da Inter. Pode ser que até o dia 31 chegue outra, mas nesse momento não chegou nada. E por isso passa muito pelo otimismo. Vocês repararam, o Marcos Braz fala muito em decisão do jogador, porque essa é a linha, essa é a estratégia do Flamengo. É o convencimento para o Gabriel seguir no futebol brasileiro. E tem um trunfo muito grande nisso tudo. Copa do Mundo. Jogando no Flamengo, ele estará mais perto da seleção de Tite. Isso é fato. Vamos para lá? Olha, esse painel é pesadíssimo, hein? Das novidades do Flamengo para a temporada. O Pedro está negociando, hein? Pedro está negociando, Thiago Maia é aguardado amanhã no Rio de Janeiro para já fazer exame médico e assinar contrato. Enfim, e as outras peças aí que o Flamengo já tem, né? Gustavo Henrique, o Michael e o Gabigol. É grande a possibilidade dele permanecer aí como jogador do Flamengo. Vamos para lá para o CT Ninho do Urubu? Álvaro Loureiro, ao vivo, vai atualizar isso tudo pra gente. Ô, Álvaro, eu dei aqui mais ou menos um resumo, né? Desse andamento da negociação com o Gabriel. Mas essa é a ideia do Marcos Braz, é o convencimento, é convencer o atleta a seguir no futebol brasileiro, a seguir no Flamengo. Esse é o trunfo, né? Tudo bem, Álvaro? Oi, Calheiros, bom dia para você, para o Eugênio, para o Mano, para todo mundo que nos acompanha no Bom Dia Fox. É isso, passa muito por aí, viu, Calheiros? A gente está aqui acompanhando essa terça-feira do Flamengo, mais um dia de trabalho por aqui, sol forte, calor no Rio de Janeiro, e o pessoal segue sob o comando do técnico Maurício Souza, técnico do time Sub-20 do Flamengo. Eu vou até pedir para o Marcos Sobreira, nosso repórter cinematográfico, mostrar aqui para vocês um pouquinho desse treinamento que segue por aqui com essa equipe jovem que vai representar o Flamengo nesse começo de temporada, estreia no Campeonato Carioca no dia 18 contra o Macaé. Mas falando sobre a negociação em relação ao Gabigol, existe sim um grande otimismo do Flamengo, né, em contar com o jogador. O contrato de empréstimo dele terminou no último dia 31 de dezembro. Para que ele volte a vestir a camisa do Flamengo é necessário um novo acordo. O Flamengo quer ter o jogador em definitivo. E o Marcos Braz tem empregado muita paciência. Disse que esse é o trunfo do Flamengo, né? Já foi o trunfo em outras negociações e também será o trunfo do Flamengo nesse momento para tentar manter o artilheiro da equipe em 2019. Assim como as outras negociações também, né? Como você citou aí, o Thiago Maia também numa negociação já mais avançada. O Pedro, o Flamengo admite que existe uma conversação aí com a Fiorentina para tentar contratar o jogador. Ele diz que essa negociação está num estágio um pouquinho menos avançado do que outras, mas existe sim uma negociação, o Flamengo em busca de um camisa 9 aí também, além do Gabigol, né? Para a temporada 2020. Para falar um pouquinho dos jogadores já contratados, já anunciados pelo Flamengo. Ontem a gente teve a apresentação oficial do Pedro Rocha e o Flamengo já anunciou também oficialmente, já mandou um recado para a torcida rubro-negra, o Gustavo Henrique, zagueiro que defendia o Santos. Os dois estão aqui no CT Ninho do Urubu, estão trabalhando, mas em separado, não estão com esse grupo que a gente está mostrando aí. Eles estão num estágio diferente, começaram a pré-temporada bem depois, né, do que esse grupo, então estão fazendo aquele processo de exames médicos, aquela parte física, aquele começo de pré-temporada realmente. Além deles, o Michael, que ontem chegou ao Rio de Janeiro, ele hoje está realizando exames médicos para assinar contrato de 4 anos com o clube aqui do Ninho do
do Urubu não está aqui no Ninho, não existe a previsão de que o Michael venha para o Ninho do Urubu nesta terça-feira, mas também deve ser anunciado aí em breve como novo reforço do clube. Enfim, o Flamengo vai se montando, vai contratando novas peças, vai aumentando as opções aí para o técnico Jorge Jesus para que o 2020 rubro-negro seja tão vitorioso ou mais vitorioso do que 2019. Calheiros. Legal, valeu Álvaro Loureiro. E o Flamengo, né, Álvaro, que agora já vem treinando, essa garotada já vem treinando há alguns dias. O Flamengo que desde o final de semana, de sábado, já conhece seu primeiro adversário no campeonato estadual, né? Na Taça Guanabara vai pegar o Macaé. E essa molecada já treina pensando nesse adversário, né, Álvaro? Exatamente, Calheiros. Esse adversário foi definido, né, na seletiva da segunda divisão do Campeonato Estadual aqui do Rio de Janeiro, no último fim de semana. Foi definido, né, na seletiva que o Macaé será o adversário do Flamengo no dia 18, estreia do Flamengo no Campeonato Carioca 2020. Essa garotada, inclusive, já fez até um jogo treino no último fim de semana, enfrentou o Boa Vista, um jogo treino realizado aqui mesmo no CT Ninho do Urubu. O Maurício Souza, ele utilizou mais de 20 jogadores, entrou com um time com 11 jogadores, depois trocou os 11 jogadores e o Flamengo venceu esse jogo treino por 1-0, gol do atacante Lucas Silva, ou seja, segue a preparação dos meninos do Ninho que vão representar o Flamengo nesse começo de temporada, pessoal. Legal, valeu, Álvaro Loureiro ao vivo do CT Ninho do Urubu. E aí a molecada não tem descanso não, hein? O sol tá no coco ali, hein, Eugênio? Se bem que hoje tá mais fresquinho no Rio de Janeiro, né? Ah, tá mormaço, né? É, mormaço. Mormaço é quente também, amigo. A molecada tá querendo, olha lá. Olha a vontade da molecada. Tem que aproveitar a oportunidade, né? Uma vitrine enorme. E quem se destacar aí vai deixar ali, né, aquela pulga atrás da orelha do Jorge Jesus. Olha só. Ele tem elogiado muito o Vinícius Souza. O Vinícius deve jogar nessa equipe. E eu estou muito curioso para ver como é que vai ser o desempenho dele, não só dele, né? Como dos outros garotos do Flamengo que vão jogar. Sábado você vai ver. Exatamente. 4 da tarde, Macaé e Flamengo. Aliás, no Maracanã. No Maracanã. E falando dessa primeira... E a segunda rodada é com o Vasco. Com o Vasco. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.